Uhum. Não, com certeza. O rosto é secundário, né? Acho que o rosto é secundário. É secundário, é secundário. Muito bem, Então é isso. então vamos começar. A gente tinha pensado numa organização bem simples, né? A ideia é fazer uma apresentação rápida de... Tem algum ruído também de fundo. É, Não sei se vocês estão ouvindo, para mim tem um chiado de fundo. Uma boa dica é quem não tiver assim, falando, desligar o áudio. Isso aí diminui o ruído. ligar o fone, né? Tá bom. Isso, desligar o Melhorou? fone. O ruído melhorou? Muito bem, vocês me ouvem. Eu não desliguei o meu fone. Então, a gente pensou numa... Bom, essa é a segunda sessão do primeiro ciclo do seminário organizado pelo grupo COPAL, que se chama Colonização Penitenciária da América Latina e Caribe. Nós vamos fazer uma breve apresentação do grupo, que me parece que ficou a cargo do Otávio fazer, se eu não me engano. Mas antes disso, é interessante, a gente tem hoje dois convidados, a Cristiane e o Mário, que eu vou apresentar brevemente na minha fala daqui a pouco. Mas é interessante que os membros do grupo se apresentem brevemente, até para o Mário, já que a Cristiane nos conhece, até para o Mário, enfim, tomar um pouco mais de conhecimento a respeito daquilo que a gente faz, etc. Então, a gente pode começar Ângela, Samuel e Otávio, em seguida o Otávio apresenta o grupo, e aí eu me apresento e apresento os dois colegas. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Ângela Teixeira Arthur. Eu sou historiadora de formação, bacharel, mestre e doutora em História Social. Minha área de pesquisa ao longo do mestrado e do doutorado foi a respeito das instituições prisionais para mulheres, né? A sua trajetória histórica, a constituição e a institucionalização da Comissão sobre as Mulheres. E, bem, sendo breve, é isso. Passo a palavra para o Samuel, acho. Isso. Então, eu sou Samuel Tracol e sou também historiador e estou trabalhando em Guiana Francesa, na universidade. Mas eu estou doutorante na Sorbona, em História. E estou trabalhando com a minha tese sobre os servidores públicos das colônias penais em Guiana, numa perspectiva dupla, sobre a questão penal, o jeito de punir e de vigilar a prisão, e também o jeito colonial, o impacto territorial desse projeto penitenciário que dura um século. Brevemente, isso. Eu passo a palavra ao Otávio. Olá, boa tarde, me chamo Otávio, sou bacharel no curso de Direito e sou professor também no curso de Direito da Universidade Federal da Amapá, do campus do Oiapoque, e estou fazendo agora o meu doutorado aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Católica aqui de Pelotas. Fiz mestrado nessa mesma instituição em Política Social. Esse programa agora é Política Social e Direitos Humanos. Faço parte de um outro grupo de estudos aqui, que é o GITEP, que é um grupo de estudos e também de trabalho interdisciplinar sobre questões penitenciárias. Já pesquisei no meu mestrado questões relacionadas a essa temática, envolvendo trabalho prisional, e agora no doutorado pretendo fazer aí no meu campo, na Guiana Francesa, a seção dos presos brasileiros que estão cumprindo pena lá. Ainda estou construindo essa minha pesquisa, esse projeto, não está pronto ainda. Devo estar qualificando agora no ano que vem. É isso.
E agora eu sigo para apresentar o nosso grupo, né? Está comigo a palavra? Ok. Bom, e o nosso grupo Copalc é um grupo criado agora em 2020, integrado, né, por nós quatro, eu, Dirceu, Samuel e a Ângela, que é um grupo de jovens pesquisadores, não é? Que irão pesquisar, que estão pesquisando assim, temáticas que se relacionam a assim, prisões e a assim, colonização penitenciária, sobretudo aqui na América Latina e lá no Caribe. Tem uma proposta de cunho interdisciplinar, e a gente vem aí, assim, nos últimos meses, não é? Desde que o grupo ele foi criado, fazendo várias leituras através do nosso seminário, de autores, não é? De várias áreas do assim, conhecimento que trazem questões, não é? Seja aqueles autores clássicos, não é? Como Foucault, como Goffman, etc., que vão aí trabalhar a questão do cárcere, né? Dentro de uma perspectiva mais clássica, como também autores também mais contemporâneos, não é? Como Christian De Vito, por exemplo, que a gente trabalhou aí na semana retrasada, que também aí assim, trabalham assim, questões mais referentes a essa ideia de colonização penal, que é premente no grupo, também através de um viés interdisciplinar, não é? Não trazendo somente aquela leitura do cárcere mais tradicionalmente Foucaultiana, não é? Acredito que seja isso, a minha apresentação bem espontânea do nosso grupo. Muito bem, agradeço, Otávio, pela apresentação do grupo e brevemente, vocês me ouvem bem? Bacana. Então, brevemente, eu sou Dirceu Franco Ferreira, sou mestre pela Universidade de São Paulo, onde eu estudei uma rebelião e fuga de presidiários que ficavam na Ilha Anchieta, em 1952. Uma dessas experiências de ilha-presídio, né, na história do Brasil, uma das mais, que eu considero das mais impactantes, não em função do volume de presos, mas em função do impacto que esse presídio teve e a rebelião, consequentemente, no sistema de prisões, né, de São Paulo e do Brasil. E agora, no doutorado, eu sigo estudando rebeliões e reformas que aconteceram no sistema prisional em São Paulo e no país, também em meados do século XX, mas agora muito mais interessado nas representações, nas imagens que foram produzidas em torno dessa comunidade prisional naquele período, e como essas representações influenciaram os projetos de expansão do encarceramento sobretudo nos anos 50, 1950 e 1960, especificamente em São Paulo, né? E, bom, nós temos muita coisa para falar, muita coisa para dialogar e para trocar com essa experiência fantástica que vocês vêm desenvolvendo em Foz do Iguaçu. Eu, particularmente, acho uma experiência incrível de proporcionar à comunidade prisional e, sobretudo, aos encarcerados essa experiência de criação, leitura e criação literária. Enfim, estava comentando com a Cris agora há pouco que eu acabei de assistir aquele documentário Lunas Cautivas e recomendo a todos que assistam. É realmente muito impactante, muito interessante. Poesia tem a ver com isso, né? A potência criativa, né? É realmente muito, muito legal. Mas, claro, eu vou deixar vocês falarem, eu vou fazer brevemente uma apresentação. Acho que é importante destacar o seguinte, que existem vários elementos. A principal justificativa que nos leva a propor esse diálogo com o grupo de Foz do Iguaçu é que, no meu entender, ele está intimamente ligado à proposta do nosso grupo, do Copalc. Não só pelo fato de que a gente tem interesse em colocar outros grupos que trabalham com a questão penitenciária, com abordagem abolicionista contemporaneamente em rede, né?
mas também porque vocês estão lidando com uma comunidade prisional numa situação de fronteira, né? E a gente no Copalc está muito preocupado com essa questão, né? Como a instituição penitenciária, nesse contexto amplo, que a gente pode chamar de configuração dos estados modernos da América Latina, desde o século XIX até agora no século XXI, como a instituição prisional desempenhou um papel importante no estabelecimento dessas soberanias, né? No território e sobre a população. Então, brevemente eu entendo que esse diálogo com o grupo de vocês nos interessa muito, sobretudo em função dessas duas questões. Bom, a colega e amiga Cristiane Kekia, doutora em letras pelo programa de pós-graduação em língua espanhola e literaturas espanhola e hispano-americana da Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo ela também fez o mestrado. Atualmente ela é professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e onde ela atua no curso de Letras, Artes e Mediação Cultural, além de estar vinculada ao programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos. Trabalha com produção, atuação e estudos com ênfase principalmente nos seguintes temas: literatura e ensaio na América Latina, estética e política na literatura latino-americana contemporânea, literatura e mediação de leitura em contextos de adversidade. É um texto que a própria Cristiane oferece no seu currículo lá. O Mário Rodrigues, que a gente está conhecendo agora, é professor também na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, possui graduação em Estudos Literários pela Universidade Nacional de Colômbia, mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências da Literatura Comparada pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha principalmente com tradução, ensino de língua espanhola, teoria literária e literatura latino-americana. Bom, O histórico do grupo, né? Para quem está assistindo conseguir entender um pouco de que lugar que a gente está aqui pensando e atuando. Depois, uma parte, né, que o Mário vai desenvolver mais sobre os princípios que organizam a nossa atuação, as questões teóricas, de que maneira a gente está pensando, desenvolvendo, refletindo sobre o trabalho. E depois, pensar também em algumas atividades que a gente tem desenvolvido, tanto o encontro que a gente realizou no ano passado, quanto um projeto contemporâneo, agora, que a gente está colocando em implementação agora nesse contexto da pandemia. E depois também acho legal, inclusive, a gente conversar sobre uma outra rede que a gente, a qual a gente está se vinculando, que eu acho que pode ter muito interesse para vocês também. Acho que seria muito interessante também, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, pensando primeiro nessa apresentação, né, toda a nossa reflexão se desenvolve a partir de um projeto de extensão que se chama Direito à Poesia, que é desenvolvido desde 2015 aqui em Foz do Iguaçu, na UNILA. Esse projeto, ele começou quando eu estava chegando na UNILA para ser professora de literatura e comecei a lidar com uma série de questões a partir da literatura. Então, o tema da prisão ele surgiu depois, né? Mas ser professora de literatura numa universidade me colocava uma questão também do risco desses aprisionamentos acadêmicos e institucionais que a gente pode sofrer, né? Quando algo pelo qual tinha uma vinculação, né, de interesse, de prazer, de paixão, né, viraria outra coisa. E começando a pensar a partir daí, conheci o trabalho da Michelle Petit, que se chama Arte de Ler, né, antropóloga francesa,
franco-colombiana, vamos dizer que ela tem uma experiência importante na Colômbia também. E, né, um trabalho a partir do qual ela investigava grupos de mediação de leitura em situações de adversidade, né? A gente pode questionar o que é uma situação de adversidade hoje, né? Porque digamos que é toda. Estamos em plena adversidade, mas ao analisar esse trabalho, eu vi que havia também uma possibilidade de desenvolver algo aqui em Foz do Iguaçu. Tinha conhecimento de um projeto anterior, que ficou apenas como projeto mesmo, chamado Projeto IP, que era uma proposta de colegas nossos para desenvolver nas prisões aqui em Foz. Eram rodas de leitura sobre saúde e rodas de leitura de literatura. Esse projeto não chegou a acontecer. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim, né, animada para participar dele, eu vi que ele não estava acontecendo. E a partir daí comecei uma aproximação um pouco casual com a pedagoga da penitenciária feminina aqui em Foz, né, para investigar o interesse dela da gente poder desenvolver uma oficina de leitura, rodas de leitura na penitenciária. Eu acho que é importante dizer também que esse interesse, ele também foi estimulado por uma lei que existe aqui no Brasil, que se chama Remissão da Pena pela Leitura. Então, é uma lei que foi... Alguém querendo aparecer, né? É uma lei que foi... Ela é de 2012, ela foi regulamentada em alguns estados, e por essa lei, as pessoas que estão cumprindo pena podem remir a pena mediante a apresentação de uma resenha por mês. A pessoa lê um livro, escreve uma resenha, essa resenha vai passar por uma correção de um professor, depois ela é encaminhada para a Defensoria Pública, para o juiz, e a pessoa tem direito a 4 dias de remissão da pena. Então, é uma lei, enfim, ela tem muitas coisas para a gente, né, discutir sobre prisão. Então, isso teve um efeito interessante, apesar, né, de algumas limitações. Bom, então isso também foi algo que nos animou. A gente não sabia até que ponto a gente poderia também, né, o nosso projeto valer nesse sentido da remissão, mas foi um elemento a mais que nos estimulou. Enfim, houve a possibilidade, a gente começou então a fazer uma formação com um grupo de estudantes sobre a questão carcerária, sobre mediação de leitura, sobre sociologia do cárcere, antropologia do cárcere. Então, um grupo de estudos interdisciplinar, né, que pudesse dar formação para os estudantes e a nossa própria para entrar no presídio. E os estudantes acabaram também estimulando que a gente começasse antes, porque por mim a gente ficaria bastante tempo em formação antes de começar a entrar no presídio. E os estudantes falaram assim, não, a gente pode começar, vamos começar, e a gente vai se formando, né? E foi interessante isso, né? A gente começar também já, né, um processo aí de pesquisa e atuação e amadurecendo a nossa reflexão nessa interação. Bom, o projeto começou primeiramente como roda de leitura, e depois, né, o Mário foi um principal entusiasta da gente começar também uma oficina de escrita. Então, a partir da leitura, né, mobilizar alguns exercícios, algumas experiências também de escrita. Então, isso é algo que começou também logo no primeiro ano do projeto. E esse trabalho acabou resultando já em algumas pequenas antologias, né, que tem todo um processo importante também, né, de concretizar esse trabalho a partir de um produto, né, que os participantes possam, né, ter na mão, dar para a família, né, é algo que a gente tem visto como muito significativo e importante, né, que resulte
em algo palpável. Acho que eu vou encerrar aqui minha apresentação para o Mário poder apresentar um pouco a partir dessa experiência, de como ela tem acontecido, qual a reflexão que a gente vem desenvolvendo a partir daí. Mário, só um minutinho. Tem um problema na nossa transmissão, que tem uma barra no YouTube que está cortando o rosto do Mário e do Samuel. Acho que isso está prejudicando as pessoas verem o rosto deles. Tá certo, deixa que eu vou dar uma olhadinha nisso aqui, edição. Tá legal. Boa tarde novamente. Também agradeço pela possibilidade de compartilhar aqui com vocês, se conversar, ouvir o palco. Escutando a apresentação que vocês fizeram, fica claro para mim que vocês são muito mais especialistas, de fato, uma pesquisa acadêmica já de muitos anos sobre câncer, as penitenciárias, e como disse, a crise nossa entrada se deu de uma forma um pouco inesperada pela literatura. Nós já estávamos nesse projeto faz 5 anos, já temos alguma trajetória, mas é algo recente na nossa formação. Não tempo que a gente tivesse se debruçado sobre ele nos mestrados, no nosso doutorado, de empresas que vocês apresentaram. E, bom, talvez por isso, o tipo de questões que nos colocam, como eu coloquei aqui, até tem muito a ver com a reflexão sobre a nossa prática na universidade. Ou seja, para a gente sempre é importante se perguntar o que nos mobiliza a fazer isso. Não pensar que a gente está lá, porque, sei lá, é um projeto de extensão, não precisa fazer pela comunidade, mas é sempre uma reflexão também de, bom, porque eu quero atuar num espaço assim. E depois desses anos de reflexão que a gente tem, eu formularia algumas perguntas que me aparecem nos vídeos nesse projeto. Eu diria que nos interessa a questão de como habilitar uma voz ou outra, uma voz ou outra, ou um dizer outro, ou um falar que não seja só repetição de palavras, estruturas que pretendem anular nossa diferença, nossa singularidade. Quando eu falo nossa diferença e singularidade, estou falando de nós mesmos, na universidade. E aí entra a questão do cárcere, como fazer isso em conjunto, trabalhando com aqueles que são mais silenciados. Então, digamos, se trata de trabalhar com aquilo que nos limita, nos oprime, nos encerra, com aqueles que experimentam de uma forma muito mais crua, extrema, a opressão, ser limitado e ser colocado literalmente em cena. Então, esse é como ponto de partida, entender que o que nos movimenta é o que nos envolve pessoalmente de forma muito forte. E pensando nesse como habilitar um espaço ou outro, eu acho que a ideia que temos nesse trabalho é entender que Vespa se pode abrir nessa aproximação entre essas duas instituições, principalmente a universidade e o cárcere, envolvendo essa terceira instituição que é a literatura. Em princípio, elas parecem muito distantes. Por um lado está o cárcere, por outro a literatura, mas a gente sabe que todas elas fazem parte de uma organização social que, em últimas, se conectam de formas invisíveis. Então, por exemplo, sabemos que é muito mais provável que a população negra ou a população branca entre no presídio e muito mais difícil que ela entre na universidade. Então, tem uma limitação de espaço aí que não acontece por acaso e que está funcionando aí, que funciona na nossa organização social. Por outro lado, também pensar o presídio como aquele lugar que na modernidade foi um lugar criado justamente para a privação da liberdade, e ao mesmo tempo se criam alguns espaços em que se expõe que deve ter a maior liberdade possível, que são os espaços das artes e da literatura. Então tem todas essas limitações, essas divisões espaciais institucionais da modernidade, que vão indicando que espaço deve para cada um, que ocupações deve ter cada pessoa, e parte
um desejo de transformação, então é ver o que acontece quando a gente junta esses espaços que deveriam ficar afastados, as pessoas desses espaços deveriam ficar afastados. Então, essa é, em boa medida, uma das intenções do projeto. E aí, voltando, né? Para gerar prestas, tanto no presídio quanto na própria universidade. A universidade, se não sai de si, fica também um discurso muito repetitivo e conservador. Eu preciso que a universidade saia também desse lugar que foi dado para ela. E, bom, talvez eu possa citar 3 exemplos do que eu quero dizer com isso, porque eu sempre trago a colação quando a gente fala do projeto, nós sempre trazemos. O primeiro é justamente da Liliana Cabreira, que é uma das protagonistas do documentário que o Dirceu falou, Nas Cautivas, que ela começa a ir a uma oficina de literatura lá no Presídio para Mulheres em Seixas, e ela começa a ir simplesmente porque falaram que o espaço era legal, que ela podia ficar relaxada, se sentir à vontade, não porque ela tivesse nenhum interesse em literatura, ou em letras. E quando ela começa a ir, ela começa a escutar, começa a se interessar, e tem uma coisa muito impressionante, é que ela gaguejava muito. Ela gaguejava, então ela inclusive não gostava de falar, mesmo querendo falar, ela não falava, porque gaguejar ia incomodar, pensava isso. Mas à medida em que ela vai se sentindo à vontade, isso é uma coisa muito importante nessas oficinas de escrita e de leitura, e é criar uma comunidade em que as pessoas sentem que podem se expor, sem gerar a violência, sem gerar um ataque, porque você talvez fala algo que não seria adequado. Aí você vai construindo uma voz, justamente essa voz que foi habilitada, nesse caso você exprime especificamente no gaguejar, essa voz você vai criar. E ela é uma poeta incrível, aliás. E uma poeta, aliás, muito envolvida com trabalho no cárcere, trabalho literário, mas não só literário, também trabalho de tecido comunitário, com mulheres, com apoio, com ofícios vários para que as pessoas possam ganhar também dinheiro quando elas têm presídio. Então, aí, um caso muito interessante dessa construção da voz dessa pessoa. Bom, outro exemplo que eu gosto de lembrar é o de Luiz Alberto Mendes, que talvez o escritor brasileiro formado no presídio, que mais teve sucesso. Ele publicou em 2001 Escritos da Sobrevivência. E esse livro vira um livro muito vendido, sai pela Companhia das Letras. E Luiz Alberto, depois que sai do presídio, ele quer continuar escrevendo. Mas ele sempre encontra uma barreira em que ele só pode escrever sobre casa. E quando ele é estudado na universidade, ele é estudado como literatura do cárcere. Então, tem uma entrevista dele em 2014, em que ele diz: da USP dizem que eu sou escritor do cárcere do caralho, eu sou escritor de literatura, eu posso escrever com todos os grandes. Então, aí ele coloca uma questão, um desafio interessante para a academia, que é justamente que lugar ocupa essa escrita. E que se entende por literatura em geral, literatura no cárcere. Então, esse é um exemplo de como, quando ele sai de certo espaço, começa a ocupar outro espaço que não era o que ele deveria ocupar, ele coloca questões para a universidade, para a literatura. Aliás, o Luiz Alberto morreu este ano, então agora que eu menciono o nome dele, a gente teve essa triste notícia. E o último tem a ver justamente com o Cris e comigo, ou seja, como esse espaço abre algo que não é possível na academia, que não é possível da mesma forma, é a escrita, por exemplo. Nós, quando vamos a presídio, cada vez mais, no começo a gente não fazia isso, mas cada vez nós percebemos que era importante. Começamos também a escrever poemas, e a tocar textos poemas, e a colocar numa posição que de fato é muito mais horizontal. Talvez a gente conversa bastante disso na universidade, essa casa mais horizontal, a troca, mas é difícil de articular, até pela forma em que funciona o discurso na universidade, pelas tradições, pela forma em que se dá uma aula. Então, realmente, essas oficinas de escrita colocam a comunicação, o ensino, a troca de experiências no outro nível. Eu acho que podemos, de fato, conversar, deixando um pouco o lugar de só
dar a informação, né? Claro que as diferenças sempre acontecem, não estou dizendo que nós não podemos um pouco lugar dos professores, obviamente que a gente ocupou esse lugar, mas nós arriscamos escrever literatura, uma coisa que eu não faria com meus colegas em outras circunstâncias, talvez agora faria, mas antes não. Enfim, acho que isso é um pouco uma apresentação do que a Cris agora vai continuar. Uhum. E bom, e só para talvez para complementar um pouquinho isso que o Mário colocou, um pouco de trazer esses exemplos, que eu achei interessante a maneira como assim ele, né, construiu, né, a maneira como a gente também se desprende, né, dos nossos que também mesmo no trabalho não só da escrita, mas também da leitura, como que o fato da gente estar lendo ali naquele espaço, com aquele grupo, também ressignifica muitas das coisas que a gente lê só no ambiente universitário, né? E vira outra coisa. E como que a gente acaba também levando essa experiência nas nossas aulas, na universidade. Então, como que, né, esses, né, um exemplo, né, pequeno, a gente tem uma atividade escrita que a gente faz, em geral, no começo de cada grupo, que é um autorretrato poético. Então, que é levar textos que sejam, né, uma espécie de autorretrato para mobilizar também o exercício de escrita que seja um retrato de si. E as possibilidades que, né, que existem de se fazer isso. E tem um pequeno retrato, assim, que são 2 versos, de uma escritora que se chama Paloma Vidal, que é só assim: sou uma mulher que chora na rua. É só isso. E a gente levou por ser esse retrato de si, né? Um retrato meio espontâneo, é quase né? Uma fotografia, um selfie. E que diz muita coisa, enfim. Mas quando a gente leu isso lá, com as mulheres no presídio, uma delas falou: que sortuda ela. Imediatamente a gente começou a rir, porque assim, ser uma mulher que chora na rua significa algo muito diferente do que ser uma mulher que chora lá onde elas estão, né? Então, como é que isso mudou? Assim, nunca mais você vai ler, né, esses 2 pequenos versos desse mesmo jeito, né? Enfim, um pouco para ver como funcionam essas trocas, né? Agora, o que a gente também começou a perceber que seria muito importante para a gente como grupo, né, para a gente aprofundar nossa reflexão, é algo que vocês também estão procurando agora, né, que vocês acabaram, né, se consolidando como grupo, que é buscar essa rede, né? E a gente percebeu como isso seria fundamental para a gente dar um outro passo nas nossas reflexões. E, bom, fazia bastante tempo já que a gente vinha procurando mapear algumas experiências que trabalham com oficinas de literatura no cárcere, também de uma perspectiva crítica, abolicionista, né? Então, esse documentário Lunas Cautivas, o Mário já tinha descoberto fazia bastante tempo. Mas no ano passado a gente conseguiu reunir forças aí para organizar um encontro, primeiro encontro internacional de poesia e arte em prisões, da perspectiva do anti-aprisionamento, né? Então, um encontro que a gente realizou na Unila, foram 3 dias, a gente reuniu grupos que atuam em vários estados do Brasil, grupos coletivos da Argentina e também um trabalho, né, de um colega no Paraguai. E reunimos escritores, pesquisadores, egressos do sistema prisional. Então, foi muito intenso ainda, assim, esse encontro, nesse momento que a gente está agora, né, que é o momento de cerceamento, né, de todo o nosso, né, de fechamento de horizontes, né, foi muito importante para a gente. E a partir desse encontro, várias das questões que a gente viu que eram questões que a gente enfrentava, a gente também compartilhou, né, os outros grupos também, né, partilham. E uma delas, né, um paradoxo assim, primordial do nosso trabalho é a gente atuar num lugar que a gente acha que não deveria existir, que poderia não existir,
né? E que o mundo seria melhor se não existisse. Então, como é que a gente vai pensar, né? Então, pensar nesses paradoxos, né? A gente não está lá para melhorar aquele lugar, porque não, né? A gente está lá por outra coisa, talvez para pensar, porque pensar, né, criticamente a partir dessa experiência de estar lá, talvez seja mais, nos mobilize mais do que se a gente não estivesse, mas assim, são muitas questões. Vira e mexe, a gente está bastante, assim, as relações institucionais, a gente está com um trabalho que é crítico a uma instituição, mas ao qual a gente precisa negociar permanentemente a nossa entrada. Então, de que maneira a gente encontra também nessa instituição prisional pessoas com quem a gente consegue estabelecer as pontes, pessoas que também acabam, né, sendo importantes, mesmo, né, às vezes com uma visão muito diferente da nossa, mas enfim, como que também um projeto desse, atuar nesses lugares, implica também negociações, né, algumas tensões, de como que é diferente também a conjuntura nacional também, tá? Então, os nossos colegas na Argentina, vamos dizer que eles conseguem uma inserção, e eles estão, assim, muito espaço na frente nesse sentido, de conseguir uma atuação e uma presença dentro da prisão, de uma perspectiva crítica, mas assim, eles têm universidade dentro da prisão, eles têm curso de graduação dentro da prisão, né? E eles conseguem também aí se impor nesse espaço de um jeito que, vamos dizer, a gente, né, está longe de conseguir. Enfim, e esse encontro, estou falando dele aqui um pouco porque ele também gerou alguns materiais, né? Então tem alguns pequenos vídeos de apresentação dos outros projetos, alguns que já estão circulando, mas também todas as mesas foram gravadas, então esse é o material que está sendo editado ainda, os estudantes do cinema, mas que em algum momento também eles podem vir a ser um material interessante para também trocar entre grupos, circular, deixar disponível. E, enfim, eu passo a palavra para o Mário, só para ele também fazer um comentário sobre um projeto que a gente está começando agora, nesse contexto da pandemia. Cris, acho que você não disse, mas o congresso foi com convidados da Argentina e de diferentes lugares do Brasil. E teve pessoas que atuam tanto desde a universidade, como pessoas que passaram por a experiência de privação de liberdade e que hoje trabalham com grupos de diferentes oficinas também, nos presídios. Então, esse teve, por exemplo, a Agit Trajano, que é uma ensinista da poesia oral de São Paulo, do grupo Aças Abertas. Esteve a Liliana Cabrera, justamente, na Argentina. Esteve o escritor Carlos Rios, da Argentina, que foi em Cáceres. Esteve o Rafael Godoy, que é um especialista estudioso das cárceres do Brasil. Enfim, várias pessoas. Teve também uma convidada do Tocantins, né? Ali em Campos. Então, que é também muito importante, porque apresenta uma visão dos presídios diferente. Ou seja, os presídios muito diferentes em cada um. Tem também suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Então, também tem essa ideia de que acontece com presídios que não seja da zona São Paulo, Rio, e o que estamos fazendo agora, que estamos por começar, é tentar reativar nossas oficinas via cartas. Porque, obviamente, como vocês sabem bem, atualmente não tem contato com a maioria das penitenciárias, com as pessoas que fazem liberdade. Eles nem sequer estão tendo visita. Então, muitas delas estão sem atividades de pedagogia, sem atividades de trabalho. A situação é bem difícil. Parece que a situação aqui em Foz do Iguaçu, no que respeita ao Covid, se bem não temos muitos dados, parece estar bastante bem, se comparado com outros lugares, que a situação já é terrível. Né? E, como a Cris falou, é impossível, acho, pensar em circunstâncias como essas, uma atividade no presídio, se você tem alguns aliados. Então, não temos a sorte de que, nesse momento, temos alguns interlocutores importantes na prisão. A Lagoa, questão de espaço, tem alguns agentes também,
e com eles também se constrói uma relação ao longo dos anos, né? Começando a conhecer as pessoas, eles entenderem também as propostas, isso também é uma coisa que se vai construir. E o atual diretor também é bastante aberto. Agora, essas situações também são muito voláteis, então em qualquer momento as coisas podem mudar e acabou. E a gente já enfrentou várias dificuldades ao longo dos anos de trabalhar no cárcere, e que o projeto não podia continuar porque aconteceu alguma coisa e não entrou mais, não conseguiu falar. Mas então a proposta, esperamos em breve começar essa troca de cartas para romper esse isolamento extremo que agora está. Acho que essa é a nossa apresentação, assim, brevemente. Achei ótimo, enfim, acho que agora a gente pode também deu para, enfim, ter uma noção de como começou o trabalho, principalmente esse diálogo que vocês fazem com a universidade. Eu, a partir da universidade para o cárcere, como a experiência com a literatura do cárcere vem ressignificando a experiência de vocês na própria universidade, né? Achei muito interessante, Mário, que você disse que os professores de literatura agora estão se arriscando a produzir literatura, né? Você vê como, enfim, esse reencontro, né, com a literatura é mesmo transformador, né? Isso do ponto de vista dessa autobiografia que vocês estão fazendo de alguma maneira, né? Eu, enfim, tenho inúmeras perguntas para fazer para vocês, mas, claro, eu não vou ficar colocando todas aqui agora. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas iniciais, assim, bem básicas, né? A respeito da experiência de vocês, que é assim, primeiro, em média, quantas... bom, vocês falaram que vocês trabalham nas penitenciárias de Foz do Iguaçu, e eu queria saber, em primeiro lugar, penitenciárias femininas e masculinas, só penitenciárias femininas. Como vocês organizam o grupo com o qual vocês trabalham, ou seja, existe uma pré-seleção dos prisioneiros que vão, das prisioneiras, das mulheres ou dos homens que vão compor essas oficinas, ou como é que é feito esse processo? Existe um limite numérico? Não existe limite numérico? Enfim, como é que vocês fazem esse arranjo com a direção da instituição? Se existe uma categoria específica que não pode de forma alguma participar dessas oficinas ou não? Enfim, perguntas bem básicas. Assim. Eu começar a falar, depois o Mário pode completar. Em princípio, a gente, né, o nosso desejo é que a oficina fosse aberta para quem quisesse participar dela. Né? A gente atua em 2 presídios aqui em Foz, na penitenciária feminina e na PF2, que é masculina. E nesses 2 lugares, nossa vontade é que a gente apresentasse o projeto e quem quisesse pudesse participar. Lógico que, né, teria uma limitação aí de espaço, né? A gente não conseguiria trabalhar mais, né, grupo de 10, máximo 15 pessoas, né? Encontros semanais, idealmente semanais. Agora, tem uma questão que é um dos paradoxos que a gente enfrenta, daqueles que eu falei, que é, a gente sabe que a gente acaba entrando numa espécie de regime de prêmios e punições que funciona na prisão, né? Então, como que várias pessoas não podem participar porque tem falta, porque a elas não é dado o direito de participar de atividade educativa ou de trabalho, enfim, a gente sabe que entra nesse regime. Isso inclusive a gente conversou com as colegas da Argentina quando estiveram no ano passado, né? Como que a gente lida com isso? Porque
quem acaba fazendo a seleção é a própria, ou as pedagogas ou agentes que fazem a seleção. E a seleção passa, às vezes, também por questões práticas, porque não dá para... A única galeria que eu consigo movimentar nesse horário é a galeria tal. A única galeria que é a galeria tal. Então, tem também essas questões de espaço. Se uma galeria está muito longe de onde vai ser realizada a atividade, já não tem como. Então, assim, tem muitas limitações e, enfim, o que nos deixa um pouco, assim, nos consola um pouco é saber que o fato da gente realizar a oficina com um grupo gera também, mobiliza questões com outras pessoas, né, em contato com esse grupo. Então, pelas falas, né, com as mulheres, né, com os homens que participam dos grupos, eles viram e mexem e vêm falar assim, o fulano entregou uma poesia que ele também queria que colocasse no livro. E é né, uma pessoa que nem participou do grupo, mas que ele sabe que ele está acontecendo e ele gostaria de publicar. Então, eles falam que eles também, um texto que a gente leva, um conto, às vezes circula para um número maior de pessoas do que o que a gente está trabalhando ali. Então, a gente sabe que tem um efeito, né, que potencializa um pouco, né, o trabalho, né, independente do número de pessoas com que a gente consegue trabalhar. Eu acho que é isso, assim, não tem nada a acrescentar. Bem interessante, bom, né, deixa eu também fazer uma fala aqui. Bem interessante ver o que o Cristiano estava falando agora sobre essas questões dos prêmios. Eu até queria também tirar uma dúvida com você se existe lá nesse presídio de Foz do Iguaçu alguma escola que assim, funcione lá dentro. Lá no Amapá a gente tem uma escola estadual que funciona dentro lá do presídio estadual, que é a Escola São José. E aí essa remissão por tempo de estudo, ela é um pouco, eu acho que ela é um pouco mais antiga que essa remissão por leitura, né? Que como tu falaste foi a partir de 2012. E lá na Escola São José, quando eu fiz a minha pesquisa, quando eu fiz o meu campo lá de mestrado, eu também assim, me deparei com essa mesma questão. Mesmo que eu estivesse ali pesquisando a questão do trabalho prisional, que tradicionalmente, durante muitos anos, né, desde que a lei de execução penal ela foi criada, era por excelência o instituto que remia a pena, fazendo o meu campo, eu assim, me deparei com as questões, não é, relativas à Escola São José, que me interessaram muito também, exatamente por conta dessa alternativa, né, de assim, remissão que não pelo trabalho prisional. E vocês falando agora sobre essas questões aí desse jogo, né, dos prêmios, né, que existem, que são dessas relações estratégicas, né, que são inerentes ao próprio cárcere, tanto no trabalho prisional quanto na questão das aulas, né, aos presos que é dada a chance, assim, a oportunidade de ter acesso ao trabalho prisional, ou aqueles presos que é dada a chance de frequentar a escola, essas chances elas são disponibilizadas de acordo com uma lógica interna, né? De acordo com esses jogos, né, que vão se estabelecendo dentro do assim, próprio cárcere. E isso é utilizado como uma espécie de moeda de troca também, né? Aos presos que têm melhor esse comportamento, aos presos que são amigos, entre aspas, né, da administração prisional, são ali ofertadas, né, assim, disponibilizadas mais oportunidades, enquanto que aqueles outros que enfim, não acompanham, né, os critérios ali administrativos, ou que são mal, ou que assim, não são tão bem vistos, né, por vários motivos, pela administração, é cerceada ou são cerceadas essas possibilidades. E aí também, inclusive, o fato de
de um indivíduo que está ali cumprindo pena, né, que já assim, faz parte, por exemplo, que também me deparei com assim, casos assim, de presos que estavam frequentando a escola, mas que daí por conta de uma desavença, de um desentendimento, ou algo do tipo, pararam de ir simplesmente porque a administração ali prisional, ali muitas vezes por rixa com um agente penitenciário, né, não foram mais levados até a escola para poder ter acesso. Inclusive vários presos, não é, que estavam prestes ali a se colar grau, a se passar de série, não puderam ter essa evolução exatamente por conta dessa pena, né, uma sobrepena, vamos dizer assim. O indivíduo ele já está preso, ele já está cumprindo uma pena. Mas dentro da lógica do cumprimento da pena, existem outras punições que vão se agregando a ela caso não haja uma atuação de acordo com aquilo que se espera, não é? Porque ele está ali na parte administrativa. Então, tu estavas falando dessa questão da movimentação das galerias, né? Justamente por conta disso, muitos ali acabavam perdendo provas por causa disso, que eram essenciais, perdendo aulas, tá? E isso fica muito difícil de a gente conseguir contornar, conseguir enfrentar, porque faz parte de uma lógica de poder que é inerente àquele jogo que se estabeleceu naquele cárcere de forma específica, né? E aqui no Brasil a gente tem uma questão muito complexa que se relaciona à seara prisional, que é essa heterogeneidade de como que são realizados os serviços penais, né? Nós não temos uma homogeneidade da aplicação da pena, mesmo que a lei seja uma lei federal que se aplica em todo o território nacional, é uma única lei, mas as formas de implementar essa lei, né, elas ganham nuances completamente diferentes de acordo com os estados e dentro dos estados de acordo com os presídios também, porque as características de cada administração prisional, de cada gestor, de cada equipe imprime nuances, não é? Que diferenciam completamente uma experiência prisional num determinado estado com relação a um outro estado, né? Então, acho que essas questões, elas complexificam em boa parte. Nós temos aqui no Estado brasileiro uma execução penal que ela seja sintonizada, não é, com determinados predicados e que possam ser implementados de uma forma mais coordenada, sem tantas discrepâncias, né? Embora, como analisando essa tua fala que tu fizeste agora, essas questões de índole, eu vou dizer, até pessoal, né? Mas que vão refletir diretamente na administração desses corpos, né? Isso é algo que eu acho que, no caso, faz parte, né, de qualquer presídio, né? Cada presídio tem os jogos, não é? E isso faz toda a diferença na efetividade de uma determinada política social, de um trabalho social, enfim, de um trabalho acadêmico, de qualquer coisa que se queira efetivar ali naquele âmbito. Muito interessante. Muito obrigado a ambos para essa apresentação. Acho muito importante para nós, porque nossa perspectiva, essa questão literária, como o Dirceu falou, é central. A gente está pensando como historiadores, como juristas, a literatura como uma fonte central para entender a prisão, porque é somente com a literatura que a gente pode entrar na questão da sensibilidade, da experiência sensível do encerramento. E isso faz parte de um jeito muito importante de nossas pesquisas. A gente tem fontes administrativas, a gente tem leis, mas essa experiência da prisão só é presente na literatura, e acho que é um trabalho bem importante. Então, queria saber primeiro se vocês têm uma editora desses textos,
escritos, um acesso a isso. Também para fazer vínculos entre nossas pesquisas, mas a gente tem nesses estudos sobre as colônias penais um grande trabalho de colegas anglo-saxões sobre a literatura de testemunhos de presos. Muito trabalho sobre isso. A gente tem só para Guiana 300 testemunhos editados. É um grande material e acho que a gente não tive bastante trabalho sobre isso, mas está começando muito e fazer um vínculo com essas literaturas contemporâneas da prisão contemporânea me parece uma perspectiva muito fértil. E também tem uma proposta, porque estou dirigindo um número de dossiê que se chama Epidemias, Crimes e Justiça, licença, e vai ser numa revista online que se chama Criminocorpus, em francês, mas a questão da língua não é muito importante para nós. E vai ser um dossiê bem largo, e transdisciplinar sobre essa questão dessa epidemia da prisão. Se vocês têm material bastante para escrever algo, para fazer uma proposta sobre esse último trabalho, acho que seria bem interessante. Não posso falar que vai ser selecionado, porque a gente tem um comitê, mas acho que vai ser bastante interessante. Então, muito obrigado para esse trabalho. Bom, obrigado também pelo convite, por tentar escrever alguma coisa. Nossa, acho que tem barulho. Agora melhorou. E sobre a questão de se editar nosso material, o que nós fizemos até agora foi trabalhar com, não sei se vocês conhecem o conceito de cartoneiras. Vocês escutaram falar antes de cartoneiras? São livros de papelão. Então, são livros artesanais que montamos em conjunto com os participantes. Temos os escritos, no final tem uma oficina final, em que levamos papelão mesmo de caixas e folhas com os textos escritos, e depois montamos e desenhamos as cartas. Isso é uma forma de fazer livros que se popularizou lá. Vou procurar, eu acho onde é que legal. Foi popularizado durante a crise da Argentina. Teve uma editora que surgiu assim um pouco espontaneamente, que se chama Heloísa Cartonera. E a partir daí, eles começaram a trabalhar com esse tipo de livros, aliás, pela dificuldade de publicação, a crise econômica do momento, eles começaram a trabalhar com as pessoas que recolhiam papelão, como se chama isso, os catadores. E bom, depois disso, em vários lugares, inclusive aqui no Brasil tem umas muito boas, começaram a ser editados livros sem cartão. A última antologia que nós fizemos de textos é de 2008, e ela está também na internet. Depois podemos compartilhar o link. E nós criamos também um blog que se chama La Escritura Aí Afuera, em espanhol, e escrita aí fora, em português, em que a ideia é justamente divulgar não só a produção de falas, as pessoas que têm de liberdade aqui, mas de outros coletivos também, justamente nessa ideia de criar os vínculos. Aliás, uma coisa muito, muito importante, que nas últimas oficinas a gente sempre começa com isso, é levar a produção literária feita nas prisões. Então, quando nós levamos um poema muito interessante, e a gente lê, claro, um poema selecionado, por exemplo, da Liliana Cabrera, de Alberto Guzmán, que as pessoas que escreveram no contexto, eles escutam e falam, essa pessoa aí esteve no cárcere, você sabe aí o quê?
E ver isso, que tem outra pessoa de outro país que escreveu, que saiu do presídio, que está circulando em outros lugares, isso anima muito. Isso vamos fazer isso também, vamos produzir também. Então é muito importante, de fato, a publicação e a circulação desses materiais. Nós sabemos que tem muita produção, sabíamos em inglês, obviamente nos Estados Unidos, muito literatura feita no cárcere, testemunho feito no cárcere, mas na verdade é que não temos nos aprofundado muito nessas pesquisas. Por enquanto temos um diálogo mais próximo com o que é feito na América Hispânica, que atualmente tem vários grupos trabalhando, e o que é feito aqui no Brasil. Eu não acho, infelizmente, acho que eu me mudei faz pouco tempo e acho as cartoneiras estão lá, acho que lá na outra caixa, que eu achei que estava aqui. Mas a gente tem os PDFs, né, também, né, dos livrinhos que a gente imprimiu, que a gente pode mandar para vocês. O Mário tem, olha lá. Tem um outro. Esse é mais bonito, tem outras com capas mais elaboradas, mas a ideia é mais ou menos isso. Pegar e... aliás, vou mostrar para vocês outra coisa interessante. Um instante, aqui está. Um escritor da Argentina, ele criou o que se chama Biblioteca Perambulante, que é essa caixinha de suco. Ele pega e cria uma mini biblioteca que ele leva no cárcere e isso circula facilmente. Então as pessoas podem pegar e tirar algum texto, tem textos escritos no próprio cárcere, tem textos clássicos, ele coloca imagens, coloca listas telefônicas, as coisas que as pessoas vão entrando, vão encontrando, tem um chat, é muito legal a proposta, porque daí que circule facilmente. E que as pessoas façam o que querem também com as folhas, se quer tomar a folha, pode tomar a folha, se quer escrever, colocar o que fazer. Tem outra relação também com o objeto ali, isso do Carlos Reis. Bem bacana. Eu coloquei no chat o link do dossiê. Sobre essa rede, ia comentar com vocês brevemente, né? Nessa situação da pandemia, acabou se formando uma conexão de alguns grupos que já estavam conectados em virtude de um encontro do ano passado, de grupos em vários países da América Latina. Então tem pessoal do México, do Equador, do Chile, da Argentina, do Brasil, que mais? Peru, né? São grupos que trabalham, são coletivos, muitos coletivos feministas, né? Porque o grupo acabou se formando de um encontro que teve sobre justiça da perspectiva. Então, vários coletivos que trabalham também com literatura em prisões aqui na América Latina e algumas publicações também. Então, essa rede agora está se reunindo para ter uma atuação, para buscar, na verdade, saber o que está acontecendo, né, durante a pandemia em cada um dos países, no âmbito da questão carcerária, mas a ideia também é que agora, né, nesse momento, esses grupos estão fazendo um levantamento. O pessoal do Chile está reunindo um formulário que é respondido, então, por todos os grupos, para falar qual que é a sua atuação, o que você faz, e para a gente escrever coletivamente um manifesto, né, anti-aprisionamento, aí, e também usando esse contexto da pandemia para fazer ressoar ainda mais essa questão. Então, pode ser interessante também, né, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem mais um grupo de WhatsApp na vida de cada um, mas é também a ideia de se conectar a essa rede e tentar a partir daí pensar em trabalhos também para frente, né? Tentar conectar essa discussão, né, no âmbito latino-americano.
tarde, bem básica, que é a respeito da composição do grupo de música. Quem compõe o grupo? Tem algum outro professor? Os alunos que adoram a proposta são alunos da letras ou os outros? Quem mais fazendo composição do grupo? Um grupo somos basicamente Mário, eu, estudantes de vários cursos. Então, ao longo, né, dos 5 anos da história do grupo, a gente teve estudante das letras, da filosofia, da antropologia, da história, do serviço social. Então, essa diversidade tem sido muito bacana também, né? Porque os estudantes trazem leituras, a gente acaba compartilhando. Alguns fizeram trabalho de TCC, de iniciação científica. E temos também uma colaboração importante da professora Bruna Macedo pelo Laboratório de Tradução, porque aí tem uma conexão também que aconteceu, acho que até o Dirceu, quando publicou, ele falou dessa conexão, né? Que a gente tem o nosso projeto Direito à Poesia. O Mário também coordena o Laboratório de Tradução junto com a Bruna. E esses dois projetos juntos acabam gerindo o blog, né? Que é o blog La Literatura y el Afuera, cujo objetivo maior é fazer circular essas produções realizadas em prisão, fazer circular projetos que têm sido desenvolvidos em prisão, dar a conhecer outros grupos que trabalham em prisão. Então, o Copalc também vai acabar, né, sendo entrada do blog. E isso é feito junto com o Laboratório de Tradução. Então, a professora Bruna Macedo também tem ajudado bastante. E a gente está tentando agora na UNILA reunir, tem outros, né, projetos que têm um potencial, né, de aumentar também esse trabalho da universidade na prisão. Então, tem professores que iam começar agora o projeto, por exemplo, de estágio na escola, né, completando um pouco o que o Otávio, né, mencionou da escola, tem escola também aqui. Então, alguns colegas da história querem ter como possibilidade de estágio para os estudantes irem na escola ali dos presídios, ou desenvolver também curso preparatório para o Enem. Então, ajudar na questão da resenha, que é feita para a remissão da pena. Então, são colegas, né, que estão aí com o projeto para ter início, mas eles não começaram por causa da pandemia. Então, tem uma possibilidade de aumentar esse trabalho da UNILA aqui nas prisões. Isso é muito impressionante, né? Porque um pouco como você falou, a experiência de leitura, mesmo envolvendo alguns presos, ela tem uma repercussão na comunidade e ela cria autonomia, digamos assim, né? E um pouco a visibilidade desse projeto de vocês na academia também acaba por criar uma certa autonomia, né? Na perspectiva de que